Ei, brother, saudação de paz a todos vocês. Hoje nós iremos falar sobre os efeitos da crucificação. O que a cruz de Cristo nos trouxe? Quais foram as coisas, as benfeitorias que nós fomos agraciados pelo sacrifício de Cristo? E hoje nós iremos falar sobre o véu que se rasgou. Mas antes disso, eu peço a você se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, curta e comente no nosso vídeo o que você achou, sugestões para os nossos próximos vídeos e que certamente nós seremos muito agradecidos por cada um de vocês. Então vamos ao vídeo. Eu quero começar com a leitura de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 38, que diz assim: E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O verso que nós lemos, no capítulo 15 de Marcos, ele é muito enfático em dizer que a primeira coisa após Jesus expirar foi que o véu do templo se rasga. E este véu, às vezes nós já tivemos algumas experiências, alguns ensinamentos, até mesmo já lemos sobre o véu, e às vezes nós temos a ideia de que este véu era um pouco fino, né? Até porque os nossos véus de hoje é muito convencional. Então nós temos aquela ideia do véu da noiva, um véu muito delicado, muito frágil, mas aparentemente não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós temos algumas descrições que Flávio Josefo nos dá, um grande historiador, que diz que este véu ele tinha de comprimento 18 metros de altura e 9 metros de largura, de 7,5 a 12 centímetros de espessura. Era quase que uma parede mesmo. E este véu ele era composto por 4 peles de animais. Então imagine só a força, o tamanho e definitivamente o peso que este véu tinha. Para rasgar um véu desse era necessário juntas de bois, fazendo forças para que ele pudesse se rasgar. Não era qualquer coisa. E a morte de Cristo, quando ele é assunto ao céu, aí sim, esta morte gloriosa, ela é capaz de rasgar este véu de alto a baixo. Esse véu tem vários significados, e a tipologia do rasgar em duas partes, de alto a baixo, tem outros significados também. Mas aqui eu quero me ater, para ser um vídeo rápido para a sua reflexão, em uma coisa, em um efeito que esta crucificação de Cristo nos trouxe, que é evidenciada no rasgar do véu, que é o seguinte: o véu ele separava o ambiente, o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E após rasgar este ambiente, após rasgar o que separava a presença de Deus com os demais lugares, nós vemos que Jesus Cristo ele nos mostra de uma forma simbólica que a partir de então a religião deixaria de ser algo fixo, ou seja, não estaria mais restrito à presença de Deus em apenas um ambiente. Agora o véu rasgado não é que nós temos direito a entrar, mas é que a glória sai de lá de dentro e invade as nossas vidas. E quando nós vemos uma força tamanha que ela é suficientemente capaz de rasgar um véu tão grande, tão pesado e tão forte quanto era o véu do templo, nós vemos que também é essa força, a força que exerceu para rasgar este véu em duas partes, é a mesma força que nos inspira hoje a amar a Cristo. Se você for perceber, nós temos que ler a nossa Bíblia, nós temos que observar os mandamentos do Senhor fora dessa ótica pesada. Mateus, que ótica é essa? É a ótica que nos exige uma leitura bíblica de algum fundamento teológico. E não, nós não temos que ler a Bíblia através de um prisma teológico, mas nós temos que ler a Bíblia livre das amarras das religiões, livre das amarras denominacionais, para que aí sim o Espírito salte através da letra e nos mostre a revelação que está contida no texto. Quando eu vou ler a palavra de Deus e coloco em mim, na minha leitura, a lente da religião, eu vou adaptar ou deturpar o texto das Sagradas Escrituras ao que a minha religião diz, ao que a minha teologia diz. E, por favor, quando você for ler as Sagradas Escrituras, entenda de uma vez por todas que o véu está rasgado. Não é mais necessário você ler as Sagradas Escrituras através de um prisma teológico, porque o Espírito de Deus ele vai te dar um livre exame das Escrituras. Foi assim que nós, protestantes, no ano de 1516, nós protestamos contra isso. Porque a igreja queria nos impor uma forma de entender a Bíblia,
uma forma de leitura bíblica. É certo que há algumas regras hermenêuticas que devem ser seguidas, aplicando o seu texto ao seu devido contexto, a sua localidade, geografia, cultura da época. Isso tudo bem, mas nunca procure direcionar a sua leitura bíblica a uma determinada teologia, ou quem sabe a uma determinada religião, porque senão você vai deturpar as Sagradas Escrituras. Veja bem, como isso era muito evidenciado na época de Cristo. Quando os judeus receberam a Cristo, Jesus, por intermédio da lei, era o Messias prometido. Quando nós vamos ver em Atos, as pregações de Pedro, de Paulo e de todos os outros apóstolos, eles vão identificar Jesus por intermédio da lei, dizendo o seguinte: os profetas, as leis, diziam sobre Jesus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam vendo as escrituras que eles tinham fora do prisma da religião judaica. Agora, por que os judeus não receberam a Cristo? Porque foi Cristo mesmo que disse: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Porque eles olharam para Jesus com a lente do olhar político. Então eles esperavam o Messias político que libertassem eles da opressão e reprimento de Roma. Mas quando nós vamos ver que Jesus, na verdade, não foi o Messias que eles esperavam, o Messias político, mas ele foi o Messias espiritual, que nos libertou do jugo do pecado. Então este véu era pesado demais para que os judeus pudessem rasgar. Até porque, se eles rasgassem este véu, eles teriam que se submeter a Cristo. E está aí uma coisa que os judeus são difíceis de fazer: se submeter à autoridade de alguém. Eles queriam aquele Messias que viesse todo pomposo, volumoso, cheio de atributos terrenos, mas desqualificando os atributos espirituais de Cristo. Então, meus irmãos, procurem sempre ler as Sagradas Escrituras sem a ótica da religião, para que você possa realmente perceber o que o texto diz. Ah, Mateus, mas como ficaria a briga, né, de séculos, aí, quase que milenar, entre arminianos e calvinistas? Irmão, leia as Sagradas Escrituras. Leia as Sagradas Escrituras e viva o que ela tem para você. E se você for um pregador, deixa eu te dar uma dica: pregue o que o texto está dizendo. Ah, Mateus, mas eu sou calvinista, eu não posso pregar que a salvação ela fica um tanto quanto ali medrosa, porque a minha certeza é em Cristo realmente. Mas se a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, pregue isso, meu irmão. Não se detenha a ótica da sua teologia. Ah, Mateus, mas é que eu sou arminiano e eu tenho medo de falar sobre predestinação. É um assunto que a minha igreja não domina muito bem. Mas se o texto que você for pregar diz e ensina sobre predestinação, ensine e pregue a predestinação genuinamente bíblica. Porque isso não deve ser temas medrosos para nós. Pelo contrário, a Bíblia toda é um livro riquíssimo de ensinamentos verdadeiros e eternos. E nós, quando nós rasgamos, quando nós percebemos que está rasgado este véu que separava o nosso crivo de analisar as coisas, aí sim nós temos a percepção genuína da vida através da Bíblia. Então, meus irmãos, que os irmãos venham hoje entender de uma vez por todas que o véu do santuário não separa mais a glória. Então você tem dentro de você o Espírito Santo e ele te dará a verdadeira interpretação. Então fique com essa mensagem neste dia, para que você tenha um abençoado dia, uma abençoada noite, uma abençoada semana. Eu queria muito que você meditasse nesse texto de Marcos capítulo 5, verso 38, que o véu está rasgado. Eu poderia aplicar isso aqui em várias outras formas, né, da glória de Deus, do acesso que você tem à presença de Deus, mas hoje o Espírito Santo me inspira a lhe dizer isso. Leia este livro, a Bíblia Sagrada, fora das amarras da religião. Porque o véu, ele é muito pesado, isso é verdade. Ele tem 18 metros de altura, 9 de largura. É uma parede. E parece que é difícil romper essa parede. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O sacrifício de Cristo foi suficientemente capaz de romper este véu pesado, este véu denso. E agora, a graça divina não é restrita a uma limitação geográfica. Pelo contrário, agora ela nos alcança onde é que você esteja. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e fique na paz do Senhor.